Oi, gente. Então, na aula de hoje, né, que é a aula do dia 13 de maio, nós vamos estudar a unidade 2, tá? Nós vamos continuar estudando, né, o conjunto dos números naturais, só que agora o uso do conjunto dos números naturais no processo de contagem. Nós vamos ver o que significa contar os elementos de um conjunto. Vamos definir de maneira formal o que é um conjunto finito e um conjunto infinito e classificar os conjuntos infinitos em enumeráveis e não enumeráveis, tá? E para isso, vocês vão ver que a gente vai fazer primeiro uma breve exposiçãozinha a respeito das funções. Mas por quê? Vocês devem ter visto já a ementa lá da disciplina Números e Funções Reais, e lá vocês vão estudar as funções, né, de maneira bem detalhada, com todo cuidado, vendo todas as propriedades. Mas a gente tem a necessidade de ver as funções agora nessa unidade, né, na nossa disciplina, porque nós vamos querer contar elementos de um conjunto e para isso nós vamos precisar falar de bijeção. Então é por isso que eu vou fazer esse comentáriozinho a respeito das funções, né, nessa primeira parte da aula, que é definir o que é uma função, falar de função injetiva, sobrejetiva e de bijeção, tá? Que é o nosso objetivo, né? E daí sim, na segunda parte da aula, né, no próximo vídeo que eu vou fazer, aí eu irei falar com vocês sobre a parte da contagem, né? Como contar os elementos de um conjunto, tá certo? E aí a gente define o que é o conjunto finito e o infinito a partir dessa contagem. Então, olhem só, aqui nesse tópico já fala que a gente está falando da importância dos números naturais, né, gente? Que eles constituem um modelo matemático que torna possível o processo de contagem, que é o que a gente sabe. E para contar os elementos de um conjunto é necessário usar a noção de bijeção, né? Que é um caso particular do conceito de função, ou seja, a gente precisa aí estar falando de uma bijeção entre dois conjuntos, tá certo? Então vamos tratar um pouquinho aqui da definição de função. Então, dados os conjuntos x e y, lembrem, gente, que esses conjuntos, né, tanto x como y, são conjuntos diferentes do vazio, tá? Uma função f de x em y, né, é uma regra que diz como associar a cada elemento x pertencente a x, um elemento y igual a f de x, que também pertence a y. Então, aqui, eu vou colocar aqui embaixo, né, só como a gente escreve f, quando eu escrevo f definida em x e tomando valores em y, né? A gente pode estar vendo que o x é o conjunto de saída e o y é o conjunto de chegada. Ao x é o conjunto que nós chamamos de domínio da nossa função f. E o y nós chamamos de contradomínio da função f, correto? E aí nós temos que o quê? A gente usa uma notaçãozinha aqui para simplificar, ó, que x, né, leva ou transforma o x em f de x, tá? Que nos dá o y, né? Esse f de x aqui seria a imagem de x através da função f, tá? Ou o valor assumido pela função f no ponto x. Lembrando que esse x pertence a x grande, né? Ao domínio da nossa função, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo bem simples que a gente logo vem à cabeça, eu acho que é a respeito de função, né? Falei rapidamente aqui da definição. O que é uma função, né? É uma regra que associa a cada elemento do conjunto de saída um único elemento lá no conjunto de chegada, sendo que o conjunto de saída é o domínio da função e o de chegada recebe o nome de contradomínio, né? Temos a função identidade, que é a função f de x igual a x, ou seja, eu vou colocar aqui, ó, f de x em x, né? Essa funçãozinha, ela faz o quê? A gente pega um elemento x, carrega esse elemento lá para outro conjunto, mas ela não modifica ele, né? Eu vou colocar aqui f de x
ao invés de igual a x, eu já vou colocar que pega o x e leva nele mesmo, né? Pega o x e leva no x, tá? Essa função, a gente dá um nomezinho especial para ela, que é a função identidade. Certo? Vamos ver alguns exemplos de funções para a gente poder ver as definições de injetividade, sobrejetividade e ver qual dessas funções vai ser injetiva ou sobrejetiva. Bem, temos 3 exemplos aqui de funções bem diferentes, né? Só para a gente relembrar aí as situações. A primeira função, ela diz aqui, é uma função definida em x e tomando valores em r. Então, a função f de x em r, tá? Tal que x é o conjunto dos triângulos do plano π e r é o conjunto dos números reais. O que essa função faz, gente? Ó, ela pega o número, aliás, o tzinho, que o t é o que é um triângulo para a gente, e ela vai lá e calcula a área desse triângulo, certo? Então, f de t, deixa eu colocar aqui que é 1, é igual à área do triângulo T, né? Certo? Então, a gente tem uma função, né, gente? Olha só, ela está definida em x, onde x é o conjunto dos triângulos do plano π e o nosso contradomínio é o conjunto dos números reais. E aí eu observo o que a nossa função faz. A cada triângulo que ela pega, ela vai lá e calcula a sua área. Então, a imagem de cada um desses triângulos vai ser a área que eles possuem, tá certo? Que é um número real. No caso aí, em particular, vai ser um número positivo, né? Um número real positivo. Aqui no exemplo 2, a gente tem o quê? Uma função definida em S, tomando valores em delta. Mas quem é o S? Quem esse conjunto? É o conjunto dos segmentos de reta do plano π. E está tomando valores em delta, e delta é o conjunto das retas desse mesmo plano. Então, o que essa regrinha vai fazer? A regra associa cada segmento AB pertencente a S, então ela vai pegar lá cada segmento que está no domínio da função e vai fazer o que com ele? Calcular a sua mediatriz, né? Então, ele vai lá e calcula a mediatriz de AB, tá certo? Também temos esse exemplo de função. E o outro exemplo fala o quê? Que é uma função definida nos naturais e tomando valores no conjunto dos números naturais. E o que ela faz? Ela pega um número natural n e vai lá e calcula o seu sucessor, né? O sucessor de n é o n mais 1. Então, esse aqui, né, na verdade, é um assunto que a gente viu na aula passada, a gente olhando lá, a gente não enunciou os axiomas de Peano usando funções, mas a gente poderia ter enunciado dessa forma, né? E aí a gente está vendo que tem uma função, né, que quando eu aplico Sn, que é a função S aqui, ela vai lá e calcula o sucessor de n, tá? Então, temos 3 exemplos de funções e vamos ver agora a definição de injetividade, né? Então, uma função f de x em y chama-se injetiva, ou seja, uma função definida em x e tomando valores em y, ela vai ser dita injetiva quando elementos diferentes em x são transformados por f em elementos diferentes em y. Ou seja, f é injetiva quando, uns errinhos aqui de ortografia, né, ou de digitação, aliás, quando x diferente de x' no domínio, tá? Vai implicar que f de x é diferente de f de x'. Então, o que nós estamos vendo aí, ó? Que elementos diferentes vão nos dar imagens diferentes, não é isso? Então,
Vou escrever aqui, que ficou ruim ali, né? Elementos diferentes, dois elementos diferentes lá no domínio da minha função. Eu calculo a imagem deles e a imagem deles vai ser diferente. Isso acontece quando a nossa função é injetiva. Ou a gente pode usar a contrapositiva, que vai nos dizer o quê? Que se as imagens são iguais, isso implica que os elementos são iguais, tá certo? E aí a gente pode, então, estudar os 3 exemplos que a gente acabou de ver e verificar se essas funções são ou não injetivas. Basta a gente verificar o quê, gente? É bem simples da gente ver, né? Basta a gente ver que se pontos diferentes do domínio sempre vão nos levar a imagens diferentes. Vamos voltar lá nos exemplos? Então, vamos aqui, ó. O primeiro é aquele exemplo que faz o quê, gente? A função, ela vai lá, pega um triângulo e calcula a sua área. Será que ela é injetiva? Aí basta você se questionar, né? 2 triângulos diferentes, gente, eles podem ter a mesma área? Podem, né? Não tem nenhum problema eu pegar 2 triângulos diferentes, eles estão lá no domínio da minha função, os triângulos são diferentes, eu calculo a área deles e deu igual. Então, a função não é mais injetiva. Então, esse exemplo número 1 é de uma função não injetiva. E o número 2? Vamos pensar da mesma forma. Eu vou pensar o quê? 2 segmentos diferentes podem ter a mesma mediatriz? Sim, né? Não tem nenhum problema isso acontecer também. Então, ela também não é injetiva. Ai, será que nenhuma vai ser injetiva? Mas a última eu sei que é. Por quê, gente? Porque eu estou falando de sucessor e eu já conheço os axiomas de Peano. E olha o que ela fala aqui. A gente sabe que lá no axioma de Peano, acho que foi o terceiro, né? A gente tem que o quê? Números naturais diferentes vão ter sucessores diferentes. Portanto, ela é uma função injetiva, né? Certo? Agora vamos definir a sobrejetividade, né? Diz que f de xy, a função é f, definida em x e tomando valores em y, é sobrejetiva quando para qualquer elemento y pertencente a y, pode-se encontrar pelo menos um elemento x pertencente a x, tal que f de x é igual a y. Vamos ver aqui com cuidado. Então, olha o que a gente está dizendo. Quando é que ela é sobrejetiva, gente? Quando qualquer elemento, ou seja, todos os elementos que eu tomar de x, ou desculpa, de y, deixa eu mudar a corzinha aqui para ajudar, para todos os elementos que eu tomar de y, né? Peguei qualquer um dos elementos y aqui, eu sempre vou encontrar um x pertencente ao domínio da função, tal que f de x é igual a y. Ou seja, todo mundo que está no contradomínio da minha função, gente, é imagem de algum elemento que está no domínio através da função f. Então, ele é imagem de algum elemento, de pelo menos um elemento que está no domínio da minha função. Quando acontece isso, eu digo que a minha função é sobrejetiva. Em outras palavras, a gente vai dizer que não sobra ninguém lá no contradomínio da função, né? Todo mundo é imagem de alguém, tá? A gente pode até, antes de passar lá para os exemplos, para a gente classificar em sobrejetivas ou não, a gente pode definir aqui a imagem, né? Vamos supor aqui, vamos definir a imagem, dada essa função é definida em x e tomando valores em y, vamos tomar um subconjunto de x, A. A imagem desse subconjunto, ou seja, f de A, está contida aqui. É um subconjunto de y, né? E quem está dentro desse conjunto, gente, desse conjunto imagem? São todos os elementos f de x, tal que x pertence a A, correto? Então, na verdade, a gente pode generalizar, né? E dizer o quê? O conjunto imagem ele é um subconjunto do contradomínio da minha função. Mas quando o conjunto imagem, isso aqui seria
o conjunto imagem, certo? Esse f de x grande, né? Porque é a imagem de todos os elementos que estão no domínio da minha função. Quando esse f de x grande for igual a y, a gente diz que a nossa função é sobrejetiva, tá? Então, essa daqui seria a imagem da função f, né? Quando essa imagem da função f, lembre que esse x é grande, tá? Eu quis colocar aqui, ó. A imagem de f der o próprio y, ou seja, der igual ao contradomínio, todos os seus elementos são iguais, então a gente vai dizer que a função é sobrejetiva. Vamos voltar lá nos nossos exemplos novamente, só para a gente ver quais são, tá aqui, as funções sobrejetivas e as que não são sobrejetivas. Vamos aqui ver comigo. Esse é o nosso primeiro exemplo. Ela é sobrejetiva? Aí eu vou pensar, bem, por que ela não seria sobrejetiva, né? Eu vou ver se sobra elementos lá no contradomínio. Bem, quem é o meu contradomínio aqui? É o conjunto dos números reais, né? E aí, o que ela está calculando? A área, não é isso? E aí a gente tem que isso não vai ser o conjunto imagem dessa função, não é o conjunto dos números reais, gente. Mas por quê? Porque o que essa função está fazendo? O que está lá no conjunto imagem? É a área dos triângulos aí, T's, né? Que eu estou chamando. E aí a gente sabe que essa área vão ser só os números reais positivos, né? Então, só os números reais positivos podem ser a área desse triângulo. Então, todos os outros números reais estarão sobrando. Então, a gente vai dizer aqui que ela não é sobrejetiva. Daí, da mesma forma, eu penso lá no segundo exemplo, né? Essa outra função era da mediatriz. Aí, aqui já é diferente, ó, porque eu posso garantir o quê? Que toda reta do plano é mediatriz de algum segmento, correto? Então, o delta aqui coincide com o conjunto imagem, porque qualquer reta do plano que eu pegar vai ser a imagem de algum elemento que está em S. Ou seja, vai ser a mediatriz de algum segmento que está em S. Portanto, essa função é sobrejetiva. Já o terceiro exemplo, aí eu já penso a nossa função que, gente, que para cada número natural vai lá e calcula seu sucessor. Ela está definida nos naturais e está tomando valores no conjunto dos números naturais, né? Em diagramas, assim, só para simplificar, seria assim. Só que aí isso é uma coisa muito importante. Aqui eu tenho infinitos números, né? Mas eu tenho o número 1. E eu sei que essa função, ela faz o quê? Ela calcula o sucessor. E lá dos axiomas de Peano, o que nós aprendemos, gente? Nós temos que o número 1 dos axiomas nos garante que 1 não é sucessor de ninguém, ou seja, esse elemento vai estar sobrando, né? Já que 1 não é sucessor de nenhum número natural, portanto, ele não é imagem de ninguém, ele está no contradomínio. Portanto, a nossa função ela não é sobrejetiva, né? A gente teria 1 aí que não é sucessor de nem um número natural, correto? E, enfim, nós chegamos onde nós queríamos, né? Que é definir a bijeção, que é o que nós precisamos para trabalhar a contagem. Então, vamos lembrar aí o que é a bijeção. Uma função f definida em x e tomando valores em y chama-se uma bijeção ou uma correspondência biunívoca entre x e y, quando é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. Nenhuma das três funções que nós trabalhamos, ela era injetiva e sobrejetiva, né? Então, nós vimos que, o primeiro exemplo era dos triângulos, né? Não era sobrejetiva e nem era injetiva. O segundo não era injetiva, mas era sobrejetiva. E a terceira era injetiva, mas não era sobrejetiva. Enfim, nenhuma era uma bijeção ou uma correspondência biunívoca entre os conjuntos, tá? Agora, aqui a gente tem dois exemplos onde há uma correspondência biunívoca entre esses conjuntos, ó.
tomamos a função f de x em y, sendo que a nossa função vai lá e calcula f de n é igual a 2n. Temos uma correspondência bionívoca onde, porque, olha só, gente, observem aqui, f de 1 é 2, f de 2 é 4, f de 3 é 6, f de 4 é 8 e f de 5 é 10. Ou seja, a gente calculou, como era um número finitos e poucos elementos, né, são 5, calculamos a imagem de cada um deles. E o que a gente observa? É injetiva, sim, porque elementos diferentes têm imagens diferentes. É sobrejetiva? Sim, porque todos os elementos que estão no conjunto Y são imagem de algum elemento que está em X, correto? Então, f de x grande é igual a y, ou seja, a imagem dessa nossa função f é o próprio conjunto y, então ela também é sobrejetiva, tá? Agora nós temos um outro exemplo que estamos generalizando a situação. Seja P o conjunto dos números naturais pares. Se vocês observarem aqui, quando eu faço f de n igual a 2n, né, eu já estaria pegando aí os números pares. Obtém-se uma correspondência bionívoca, só que olha só essa correspondência aqui, gente, como é interessante. É dos números naturais no conjunto dos números pares. Lembrando que P, esse conjunto dos números pares, ele é um subconjunto próprio dos naturais, não é? Ele é um subconjunto do conjunto dos números naturais e eles são diferentes. Mas a gente consegue uma correspondência bionívoca entre os naturais e o conjunto dos números pares. Não consegue? Observem aí, ó. N eleva no 2n, né? A gente garante que elementos diferentes vão ter imagens diferentes e todos os números que estão no contradomínio, ou seja, todos os números pares, vão ser imagem de algum elemento que está nos naturais através da função f. Na verdade, exatamente de 1, né? Porque aí a função é injetiva, tá? Então, era isso que eu queria comentar aqui a respeito das funções e a gente vai, já para o nosso próximo vídeo, contar os elementos do conjunto, né? Que seria, vamos dizer assim, a parte mais interessante da nossa aula, que ela é toda novidade, né? Que a gente não conhece. Quer dizer, vocês conhecem um pouco lá da graduação, né? Mas ela seria o nosso objetivo principal.